Poderoso é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Eu não sei como foi o seu dia, mas de uma coisa eu tenho certeza, que a presença do Senhor, Ele foi, aleluia, ela foi contigo a todo momento, a todo segundo, a todo instante. E como é saber que nós temos um Deus que está conosco a todo tempo. Nos diz a palavra do Senhor que Deus, Ele sempre vinha falar com o homem na viração do dia para a noite. E neste momento, Deus, Ele veio falar com você. Por isso, siga declarando aí onde você está. Fala porque o teu servo ouve, fala porque a tua serva ouve, é Deus quem vai falar com você neste exato momento. Siga declarando também que Ele vive, Ele reina, Ele vive. Essa é uma declaração que Deus colocou no meu coração e eu sempre compartilho aqui. Eu sempre estou dizendo porque é a mais pura verdade. Louvado seja Deus, Ele vive, Ele reina e Ele vive. Louvado seja Deus, porque que Deus, Ele sempre fala por intermédio, aleluia, desta frase que Ele colocou no meu coração. Porque antes dele vir aqui viver comigo e contigo na terra, Ele já reinava. A palavra vem dizer que por intermédio dele, tudo que foi feito foi criado. Aleluia. Então Jesus, Ele já reinava antes dele viver aqui. Então Ele reina, Ele vive e Ele reina. E por que que vive e reina? E por que que Deus, Ele traz? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O interessante é que eu sempre falava essa frase e agora, neste exato momento, o Espírito Santo falou ao meu coração. O que é que Ele me fazia declarar? Porque Ele morreu e ressuscitou. Então Ele vive e reina. Glória a Jesus. E Ele vivia, aleluia, reinava e veio viver comigo e contigo. E agora Ele, louvado seja Deus, vive e reina. Grande é o nome do Senhor Jesus e eu quero compartilhar com você um louvor que Deus, Ele colocou no meu coração. E eu tenho certeza que os céus vai falar poderosamente comigo e contigo por intermédio deste louvor. Se você conhece, louve conosco. Se não, preste atenção, feche seus olhos, sintonize aí. Louvado seja Deus. Sabe quando você muda de canal, então mude aí tudo que você está fazendo para o instante e ouça a voz do Senhor. E siga declarando. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É sempre motivo de muita alegria compartilhar com você uma palavra que Deus, Ele coloca no meu coração. Você que é novo, como eu sempre falo, seja muito bem-vindo por aqui. Você que já é de casa, receba aí o meu abraço em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Vamos adorar ao Senhor. Grande é o nome do Senhor na minha e na sua vida. E essa é a causa, louvado seja Deus, de nós não sermos consumidos, porque a misericórdia dele se renova manhã após manhã. Tanto sofrimento que vem ao seu encontro para te destruir, soprando a alegria, tirando os motivos de sorrir. Feito um barco à deriva em alto mar, nos seus olhos só vontade de chorar, coração dentro do peito angustiado, vendo os planos todos feitos fracassados. Mas escute aí, mas hoje eu vim aqui pra te dizer, trago a mensagem pra você, de alguém que te ama. Ele é aquele que abriu o mar para todo o povo de Israel passar. Que Deus tremendo. Ele é aquele que venceu a morte, provando para todos que é o mais forte. Que Deus tremendo. Ele quer te ajudar e fazer você vencer. Você vencer é somente confiar nesse Deus que tem poder. Glória a Jesus. Confie e espere no Senhor, porque ainda que venham as situações que
possa entristecer o seu coração. Nos diz a palavra que a alegria do Senhor, ela sempre será a minha e a tua força. Quando Deus ele me trouxe esse louvor, é um louvor antigo, mas eu tenho certeza que falou grandemente ao teu coração. Louvado seja Deus, ele veio dizer que ele tem sim uma resposta para você. Ele tem, louvado seja Deus, uma saída, glória a Jesus. E ele quer sim também te ajudar. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Está escrito lá no livro de Hebreus 13, verso 9, se não me falha a memória. Está escrito que ele é o mesmo hoje, aleluia, ontem, hoje, será eternamente. Ele é aquele que abriu o mar para todo o povo de Israel passar. Que Deus tremendo! Ele é aquele que venceu a morte, provando para todos que é o mais forte. Oh Deus tremendo, Ele quer te ajudar e fazer você vencer. É somente confiar nesse Deus que tem poder. Glória a Jesus. Será que você pode repetir? Repita para a sua alma aí, para que ela possa recordar, para que a sua mente possa lembrar e para que o seu coração possa se encher de alegria. Louvado seja Deus. Ele é aquele que venceu a morte, provando para todos que é o mais forte. Ó Deus tremendo, Ele quer te ajudar. Glória a Jesus. Eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor trouxe também a minha meditação esses dias, me trouxe a memória quando começou o tempo a mudar, que o tempo começou a fechar. E eu percebi ali que poderia ter incidência de raios. Está escrito lá no Salmo de número 29. Louvado seja Deus. Grande é o nome santo do Senhor Jesus. Versículo 7 diz assim: a voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. Olha só o que está escrito. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. Nos diz a palavra que o trovão é a voz de Deus. E como Deus tem falado aí, louvado seja Deus por intermédio de trovões. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e eu quero louvar. Então agora, louvado seja Deus, todas as vezes que você vê, aleluia, um raio, um trovão, você vai se lembrar desta palavra. Que ela é escrita no livro do Salmo de número 29, verso de número 7, que vem dizer que a voz do Senhor, olha só, corta os céus. Ou seja, a voz do Senhor, ela sai, louvado seja Deus, dos céus, ela sai cortando o vento. Em algumas traduções tem escrito que corta ventos e águas. Louvado seja Deus. E diz assim, com raios flamejantes: a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto e o Cádiz. O que significa Cádiz? Significa cadeias. A voz do Senhor faz tremer. Mas vamos para a meditação. A palavra que o Senhor trouxe para mim, para a sua meditação no livro de hoje. Está lá escrito no livro de Mateus, capítulo de número 15, onde nós vamos aí tomar o texto por base. E o Espírito Santo de Deus, ele vai falar aquilo que ele tem para nos entregar. No dia de hoje eu creio que é uma palavra poderosa. Por isso já comece declarando aí: obrigada, Jesus, pela tua palavra. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é fiel. E obrigada, Jesus, porque o Senhor sempre sabe. Louvado seja Deus. Tudo aquilo que se passa, o Senhor sempre contempla o nosso dia. O Senhor sempre faz muito mais do que o que pedimos, pensamos ou até mesmo podemos imaginar. Tu és o nosso Abba, Tu és o nosso Pai, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O nosso socorro bem presente, pelo que não temeremos. Louvado seja Deus, que nós venhamos a ter essa fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Ele é o nosso socorro. Quão bom é contar com o socorro dos céus. Muitas das vezes, as pessoas contam apenas com as coisas da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e põe a sua esperança e a sua confiança em coisas que são falhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Ele não. Está escrito que Ele venceu a morte. Quem, aleluia, passou por este mundo e não morreu.
Mas a palavra do Senhor vem dizer que aquele que está em Cristo vai poder receber uma nova vida, uma vida santificada. Por isso que nós precisamos buscar diariamente essa presença, para que quando chegar esse grande dia, louvado seja Deus, ou do arrebatamento, ou de Deus nos recolhermos, nós temos aí as nossas mãos limpas para mostrar para o Senhor. Está escrito lá no livro de Mateus, capítulo de número 15, diz assim, e nós vamos começar fazendo a leitura a partir do verso de número 1, que diz: Então alguns fariseus e mestres da lei, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe terá que ser. Glória a Jesus. Tem uma palavra aqui, vamos evitar falar, mas você pode olhar aí na sua tradução bíblica, e diz assim: mas você afirma que se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já a dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigada a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isto o torna impuro. Glória a Jesus, porque Ele é poderoso. Nos diz a palavra do Senhor Jesus que o povo judeu, eles tinham um costume, sempre de que entravam em uma casa, eles tinham que lavar os pés, e sempre que eles iriam fazer alguma refeição, eles lavavam as mãos. E louvado seja Deus, isso é muito bom para a nossa higiene. Nós precisamos, né, o tempo todo, ainda mais com as impurezas, mas eu quero me ater ao contexto daquilo que Deus ele quer falar. E a palavra vem dizer que certa vez os fariseus eles questionaram Jesus por que os discípulos entraram e não lavaram as mãos. Porque era uma tradição, era uma lei judaica. E tudo que era lei para eles era, louvado seja Deus, uma espécie de ordem, de cumprimento. Eles precisavam de fato cumprir. E onde nós começamos a ler, o versículo de número 15 diz assim: então alguns fariseus e seus mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem as tradições dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Está escrito que os fariseus, eles, em algum determinado momento, viram os discípulos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, indo se alimentar e não lavaram as mãos, mas era um costume. Aí nos diz a palavra que Jesus, a palavra do Senhor vem dizer que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Onisciente porque Ele sabe o que eu e você estamos pensando. Onipotente porque não tem poder maior do que o dele. E onipresente porque Ele se faz presente em todo ambiente. Onde eu não estou, onde você não está, o teu Deus Ele está. O que você não vê, o que eu não vejo, o que eu não ouço, aleluia, o meu Deus e o teu Deus ouve. E o teu Deus e o meu Deus vê. E nos diz a palavra que Jesus, vendo, aleluia, o coração e o porquê aqueles fariseus estavam falando aquilo, Jesus então dá uma resposta. E olha só como Jesus diz. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Nos diz a palavra que Jesus, ele responde fazendo outra pergunta, porque Jesus os conhecia.
E Jesus sabia que eles poderiam cumprir um protocolo, mas o que era de fato necessário se cumprir, eles não cumpriam. E aí Jesus ele ainda fala mais, ele ainda diz assim: pois Deus disse, honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe, terá que ser glória a Jesus. E você pode verificar o que está escrito aí na sua Bíblia, no versículo de número 4. Está escrito que eles lavavam as mãos para comer, e Jesus aqui está dizendo que eles não honravam pai e não honravam mãe. Aí a palavra vem dizer que Jesus, ele continua falando, louvado seja Deus. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, dediquei a Deus como oferta. Está escrito que eles deixavam de ajudar o pai e a mãe, faziam uma oferta dizendo que era para Deus. Glória seja o nome do Senhor Jesus. Mas aqueles de casa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eles não ajudavam. E aí, Jesus está relatando aqui a hipocrisia deles. Eu acho interessante que os fariseus estavam tão preocupados, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em olhar para a vida dos discípulos, que estavam esquecendo de olhar para si. E talvez você aí do outro lado já esteja se identificando com essa palavra. Tem pessoas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que olha o erro do outro e deixa de olhar o seu. Tem pessoas que acham que o erro do outro é tão grande que nem enxerga o verdadeiro erro que está em si. Eu acho interessante que os discípulos não precisou se defender. O próprio Jesus foi quem os defendeu. E o interessante é que nós vamos ver a palavra aqui bem destacada com letra maiúscula no versículo 7, diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Aquele povo dizia que servia a Deus. Quantas pessoas até fala o nome de Deus, até jura em nome de Deus, até se diz que é de Deus, mas o coração está muito longe. Estava sem ajudar, estava fazendo coisas que desagradavam, mas seguia uma tradição de lavar as mãos. Sabe por quê? Porque lavar as mãos é visível. Lavar as mãos é algo que todo mundo vê. Mas o que eles faziam era interno. O que Jesus está falando aqui é: vocês são hipócritas. Porque aquilo que é para vocês fazer, vocês não fazem. Então a palavra que diz assim: o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. E aqueles fariseus precisavam entender isso. Eles não estavam entendendo. E Jesus vem falar: mas vale glória a Jesus. Diz assim: ouçam e entendam. Jesus aproveita a situação, a ocasião. Jesus fala para os discípulos, fala para os fariseus, mas ele fala também para uma multidão que está ali. Olha, o que importa não é você cumprir uma tradição, que isso não vai diminuir, que isso não vai fazer de você uma pessoa pura ou impura. Porque na verdade o que importa é o que sai do coração. Olha o que Jesus diz no versículo de número 10. Jesus chamou para junto de si multidão e disse: ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna um homem puro, mas o que sai da sua boca, isto torna impuro. Porque antes de sair pela boca já passou pelo coração. Eu acho interessante que os fariseus, eles estavam querendo acusar os discípulos por não seguir uma tradição que não iria prejudicar ninguém, quando na verdade eles estavam fazendo algo que desagradava a Deus. E quantas das vezes tem línguas felinas, venenosas e mentirosas que se levantam para tentar te acusar, para tentar dizer que você está fazendo algo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha o que eles foram até Jesus falar. Eu acho interessante que ainda tiveram a audácia de falar com Jesus a respeito dos discípulos. Mas algo me chama a atenção, porque a palavra do Senhor vem dizer que eles não seguiam e não serviam Jesus, mas os discípulos sim. O que Deus está querendo falar contigo neste exato momento, da mesma forma que Deus te conhece, Deus conhece
os teus acusadores. Da mesma forma que Deus sabe que você anda com Ele, Deus ele também sabe quem está vindo somente para acusar. Nos diz a palavra que certa vez o diabo, louvado seja Deus, estava perambulando nas regiões celestiais. E a palavra do Senhor vem dizer que então ele se apresenta, louvado seja Deus, e Deus diz assim para ele: tem visto o meu servo Jó? E então nos diz a palavra que o adversário da minha e da sua alma, ele tenta acusar Jó. Ele tenta dizer, claro que Jó ele vai te adorar porque você dá tudo para ele. Claro que ele vai te servir. Olha a casa de Jó, olha a família de Jó, olha os bens de Jó, olha a saúde de Jó. Aí Deus ele permite para que o adversário, para que todos soubessem que o Deus a quem Jó proclamava não era um Deus, louvado seja Deus, que Jó proclamava somente porque ele tinha os bens e as coisas estabelecidas, não. Jó adorava o Senhor porque Jó conhecia o verdadeiro Deus. Está escrito que os fariseus foram acusar, louvado seja Deus, os discípulos para Jesus. Mas nos diz a palavra que Jesus sabia quem eram os seus discípulos. Jesus, quando chamou os 12, ele não chamou por acaso. Jesus chamou porque conhecia, sabia que eles iriam se render, sabia que eles iriam aceitar a proposta da pregação do Evangelho. Nos diz a palavra que toda língua que se levantar contra mim, contra ti, você pode condenar diante da presença do Senhor Jesus. Você sabia disso? Toda língua está escrito, toda língua que se levantar em juízo, tu mesmo as condenarás. E nos diz a palavra que aqui nesse contexto, os discípulos nem responderam nada, porque o próprio Jesus se importou de responder. E Deus vem dizer para mim e para você, que muitas das vezes, aquele que te aponta, aquele que aponta assim, esquece que tem 3 apontando para ele e 1 para cima, que significa o juízo de Deus. Muitas das vezes, as pessoas estão olhando a minha e a sua falha, está esquecendo de ver o que está fazendo. Está escrito que os fariseus, eles não honravam pai, não honravam mãe, porque Jesus, ele fala no contexto, então eu venho a entender que era o que estava acontecendo, porque Jesus, Deus, é onisciente, onipresente. Quando eles abriram a boca, louvado seja Deus, antes mesmo que abrisse, Jesus ele já sabia o que ia responder, porque Jesus já sabia o que se passava naquele coração. E Deus vem dizer para mim e para você que é Ele quem vai responder essa boca acusadora, que muitas das vezes vai te acusar, porque tá vendo você fazendo algo e acha que é errado. Aí eu pergunto para você o que é errado: comer e não lavar as mãos, ou tratar, louvado seja Deus, um pai e uma mãe, como eles estavam tratando? Nos diz a palavra que eles não estavam honrando. Nos diz a palavra que eles não estavam honrando pai e mãe, mas lavavam as mãos. Por quê? Porque dentro ali do contexto, honrar o pai e mãe era algo familiar, era algo que muitas pessoas não viam. Mas na hora de lavar as mãos, na hora de comer, ali nos banquetes, eles cumpriam todo o protocolo. E tem gente que é assim, cumpre todo o protocolo e está achando que engana Deus, está achando que engana Jesus, está enganando a si mesmo. Porque a palavra do Senhor vem dizer que Deus, Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para que possa se arrepender. Deus, Ele não é homem. Quando eu ouço essa palavra, eu vou entender que Deus, Ele não é homem para se enganar. Deus, Ele não é homem para ninguém ir acusar alguém diante dEle que não tem culpa. Ainda tem gente que vai fazer oração diante de Deus para acusar um servo de Deus. E está achando que Deus vai ouvir. E está achando que Deus vai responder aquela oração. Você acha mesmo de que lado Jesus ia ficar? Do lado dos fariseus que foi acusar? Ou do lado dos discípulos que estavam servindo? Do lado dos fariseus que não estavam olhando para si o que precisava melhorar? Ou para quem estava condenando porque alguém ali no momento, louvado seja Deus, de fome, talvez tenha esquecido de lavar a mão, mas não fez nada para ninguém? O interessante é que Jesus diz assim: hipócritas. E tem muita gente hipócrita, não olha para si antes de olhar para o outro.
não olha os defeitos que tem antes de acusar os outros. Tem gente que se acha muito superior, e os fariseus se achavam superiores aos discípulos. Se achavam superiores até a Jesus, que dirás os discípulos de Jesus. Mas sabe o que eu acho interessante? É que os discípulos estavam ali, servindo e seguindo Jesus. E tinha gente se levantando para acusar. Nos diz a palavra que o próprio Jesus se carregou de responder. E olha o que Jesus diz: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Olha o que diz a palavra: em vão me adoram. O que é em vão? Algo que não vai para frente. Por quê? Você acha que Deus ele vai ouvir uma adoração de quem está acusando alguém que está seguindo ele? Que está servindo a ele? Não. Deus é um Deus justo. Está escrito: este povo me honra com os lábios. Olha o que Jesus falou: hipócritas, bem profetizou Isaías. Olha quanto tempo antes Isaías viveu antes de Cristo. O profeta que anunciou a vinda do Messias. Mas nos diz a palavra que a palavra que saía da boca de Deus era Jesus, no Velho Testamento. E Jesus fala na boca de Isaías. Então, quando ele vem, aquilo que ele falou há milhares de anos, no tempo de Isaías, ele repete, porque a profecia se cumpriu. E ele diz assim: hipócritas, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Aquele povo estava seguindo um protocolo, estava seguindo uma tradição. Mas o que verdadeiramente precisava seguir, eles não seguiam. Eu quero profetizar que toda acusação contra a sua vida, que tudo aquilo que se levanta para tentar denegrir a tua imagem, foram perante a Jesus. Jesus era autoridade perante os discípulos, porque os discípulos o seguiam. Quantas das vezes tem pessoas que vai até alguém, fala mal de você e acha que os céus não estão vendo? Acha que Deus ele não está sabendo? E acha até, louvado seja Deus, que Deus ele não vai te defender. A minha oração é que Deus responda os fariseus, como ele respondeu aqui: hipócritas. Está falando do meu servo, está falando da minha serva, mas não me adora verdadeiramente. Serve a quem quer servir nas ocultas, nas escuras, nas escondidas, nos quartos. E acha que eu vou ouvir a adoração quando me chama de Deus, quando me chama de Pai, quando diz Jesus. Jesus estava dizendo para aqueles fariseus: deixem de ser hipócritas, porque vocês dizem que me servem, abrem o livro da lei, mas não cumprem o que precisa ser cumprido. Na frente das pessoas faz, por trás Jesus ele sabe. Nos diz a palavra que então Jesus ele diz: ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem puro, mas o que sai da sua boca, isto torna o homem puro. E Deus vem dizer para mim e para você que o que estava tornando o povo impuro, eles estavam querendo dizer para Jesus que os discípulos estavam impuros porque não estavam cumprindo a tradição de lavar as mãos. Mas aí, se nós olharmos o contexto, quem estava impuro? Quem estava podre? Porque impureza significa podridão. Impureza significa falta de pureza. E falta de pureza associa-se ao que está sujo. E eles estavam querendo dizer para Jesus: olha, os teus discípulos estão sujos. Os teus discípulos, eles não estão cumprindo a lei. Só que Jesus, ele conhece. Jesus, ele te conhece. O Deus que me trouxe aqui vem dizer que ele te conhece. Ainda que te acusem, ainda que tentem te condenar, ainda que tentem falar e levantar falso o que quiser, Jesus, ele te conhece. Jesus, ele defendeu os discípulos. Sabe por quê? Porque Jesus, ele estava na hora que os discípulos comeu e não lavou as mãos. Ainda que ele não estivesse presente fisicamente, eu creio que você está entendendo. Ele estava presente porque a Bíblia diz que ele é onipresente.
Jesus estava lá e Jesus viu que não foi por maldade. Mas Jesus, ele também viu que quem subiu para falar dos discípulos falou na maldade. E Jesus, ele sabe aonde o teu nome é pronunciado, como o seu nome é pronunciado e qual é o propósito pelo qual. Qual era o propósito daqueles fariseus? Era dizer para Jesus, ó, esses teus discípulos aí que diz que te servem, não te serve coisa nenhuma. E quantas das vezes tem pessoas que falam, meu irmão, fala de mim, fala de você. Ela serve a Deus, não serve coisa nenhuma. Mas Deus, ele vem dizer que ele sabe se você serve ou não. Deus, ele vem dizer que ele sabe se eu sirvo ou não. Quando ninguém está por perto, no oculto, Deus, ele sabe. Aqueles fariseus, eles fingiam muito, sabe? Onde tinha muita gente, onde eles poderiam ser vistos, mas no oculto, lá dentro de casa, eles não honravam pai e mãe. E Jesus, ele conhece. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Está escrito, maldição sem causa não prosperará. E Deus vem dizer para mim e para você que ele conhece os teus acusadores. E ele deu um nome a esse tipo de pessoa que acusa, que fala mal, que se levanta, que diz assim, ó, não é puro não, não é pura não. E Deus está olhando. Quem está precisando se purificar são vocês. Porque os discípulos, eles estão caminhando comigo e eu os conheço. Eu sei onde eles precisam melhorar. Eu sei o que eles precisam para se tornar mais puro também. Mas não é a tua palavra de condenação que vai tirá-los da minha presença. Tudo que os adversários querem, louvado seja Deus, é te acusar. É fazer você perder a pureza, é fazer com que você se exalte. Eu não vejo aqui no contexto os discípulos dizendo nada. Quem diz é Jesus. E Deus vem dizer para você, segura esse teu ânimo. Não diga nada, deixe que Jesus responda. A resposta de Jesus sempre vai ser melhor do que a sua. Olha como Jesus destrincha. E Jesus ainda usa a situação para ensinar a outras pessoas. Jesus ainda usa a situação para fazer com que a multidão entendesse que melhor é ser puro de coração. Melhor é ser puro das atitudes, não de boca. Quem tem a sua boca fala o que quer. Você, eu acredito, louvado seja Deus, esse Deus de sempre, né? Que é para acreditar. Por quê? Porque tem muita gente como esses fariseus, fingindo ser o que não é, e ainda acusa quem verdadeiramente é. Mas a terra pode até se enganar, mas os céus não. A terra pode até acreditar, mas os céus, ele sempre vai saber quem é quem. Por isso, alegre o seu coração, porque está escrito que a defesa veio de Jesus. Os discípulos não abriram a boca, tinha 12, louvado seja Deus, discípulos, que seguia e servia Jesus. E naquele momento, nenhum deles respondeu, porque quem deu a resposta foi Jesus. E assim eu profetizo pelo poder da autoridade que há no nome do Senhor Jesus, que Deus responda toda calúnia, toda mentira, toda afronta, todo dedo levantado e erguido para apontar uma possível falha tua. Louvado seja Deus, quando na verdade estão sendo hipócritas, fingidos. Que Deus, aleluia, responda, assim como respondeu aqueles fariseus. Fique com esta palavra, que Deus te abençoe poderosamente. A palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação está lá no livro de Mateus, capítulo de número 15. E Deus vai continuar falando grandemente ao teu coração. Não se importe. Não ouça aquilo que os fariseus estão falando. Quem são os fariseus? Quem são os fariseus? Aqueles que dizem ser o que não são? Aqueles que fingem ser o que não é? E você vai mesmo se importar com o que estão dizendo ou pensando a teu respeito? Ô meu irmão, se importe com aquilo. Ô minha irmã, se importe com aquilo que os céus, aleluia, vê de você. Nos diz a palavra
que os céus estavam olhando para Davi. Davi estava lá de trás das malhadas. Nos diz a palavra que nem o pai de Davi o reconhecia como um guerreiro. Mas Deus, ele não olha como o homem vê. Deus, ele não vê como o homem vê. E glória a Deus por isso. Receba essa palavra. Louvado seja Deus. Se você sentiu, me ajuda compartilhando, fazendo a obra missionária. Deixa teu like, tua curtida. E é assim que os céus ele possa te abençoar em nome do Senhor Jesus. A todas as pessoas que já fazem parte aí dessa família, eu deixo o meu abraço. Louvado seja Deus por cada vida que aqui se encontra. A sua vida é preciosa para Jesus, assim como a dos discípulos. Nos diz a palavra que o próprio Jesus respondeu. Muitas das vezes você não vai ver na Bíblia Jesus respondendo aos fariseus. Sabe por quê? Porque era algo pessoal, direto para contra-atacar Jesus. Mas quando os fariseus contra-atacam os discípulos de Jesus, nos diz a palavra que o próprio Jesus responde. Para você ver o amor que Deus ele tem por aquele que o serve. Por aquele, louvado seja Deus, que mesmo sendo falho, mesmo ali, todos os dias aprendendo com Jesus, precisa melhorar, mas Deus ele conhece o coração. Deus ele conhece a intenção, Deus ele sabe quem são. Nos diz a palavra que o próprio Deus respondeu. Nos diz a palavra que Deus ele diz, quem vai responder sou eu. E assim Deus ele vem falar para você, quem vai responder sou eu. Deus te abençoe em nome de Jesus.